Sabe aquela sensação sufocante de entrar na sua própria cozinha e se sentir dentro de uma caixa apertada? E o que a maioria das pessoas faz é achar que a solução está ali em uma reforma cara ou em derrubar paredes. Mas não é bem assim que funciona. Tem um erro que quase todo mundo comete na cozinha pequena e ele começa no lugar que você menos espera. E eu vou te mostrar qual é. Depois disso vou passar para as paredes, móveis, organização e uma lista de itens que estão sabotando o seu espaço agora mesmo. Sendo que o último da lista é o que mais surpreende as pessoas, porque parece completamente inofensivo e sem rodeios, direto no que transforma de verdade. O erro começa justamente no chão. Se você colocar um piso muito escuro, ele engole a luz e diminui o campo de visão. Mas se você for para o branco puro, cai em outra armadilha. Qualquer gota de água, poeirinha ou marca de gordura aparece de imediato. Você vira refém da vassoura o dia inteiro. A saída mais inteligente são os tons neutros. Um bege suave ou um cinza claro funcionam muito bem porque possuem um índice de refletância maior. Isso significa que eles espalham claridade pelo cômodo em vez de absorver. E se der para investir um pouco mais, a melhor pedida técnica é instalar um piso vinílico Tarkett. Esses materiais imitam as fibras naturais e são excelentes para disfarçar a sujeira do dia a dia. Além disso, o vinílico é térmico e traz um conforto real para quem passa tempo cozinhando. Ah, e um detalhe importante, se você comprar online, você tem direito legal de devolução em até 7 dias. Lojas físicas geralmente não aceitam a devolução por arrependimento. Agora, se a sua cozinha já tem um piso complicado e você não quer encarar a obra, a solução mais rápida é colocar uma passadeira antiderrapante lavável por cima. Se você escolher um modelo de cor clara, ela protege a área crítica na frente da pia e ainda cria uma linha visual que faz o chão parecer mais comprido. É um truque de perspectiva simples e muito barato. E qual é o maior desafio que você enfrenta hoje na sua cozinha? Me conta aqui embaixo, eu quero entender o que está te travando de verdade para a gente encontrar a solução certa para o teu caso. Pronto, piso resolvido, agora sobe olhar para as paredes e aqui tem uma armadilha que a maioria das pessoas nem percebe que está cometendo. Tem uma coisa que rouba espaço de um jeito absurdo, o uso de azulejos muito pequenos. Sabe aquelas pastilhas ou quadradinhos antigos ali na área molhada atrás da pia? Como essas peças exigem muitas linhas de rejunte, a sua parede fica toda recortada. Visualmente, isso polui o ambiente e deixa a cozinha com cara de ser ainda menor do que ela é. A lógica aqui para ampliar é usar peças grandes, por exemplo, um porcelanato Eliane ou um porcelanato Portobello de grandes formatos que reduzem o número de divisões e a parede respira. Mas se arrancar a cerâmica antiga não for uma opção agora, existe uma saída técnica muito limpa. Aplicar um adesivo vinílico inteiriço por cima, porque ele apaga as emendas e cria uma superfície lisa e única. Sumir com as divisões da parede engana os olhos e faz o cômodo parecer muito maior. Agora olhe para o lado e olhe para a janela. Muita gente comete o erro de sufocar a entrada de luz, colocar cortinas pesadas ou encostar móveis altos na frente do vidro, e isso é fatal para a sensação de espaço. A luz natural é sua maior aliada. Se o problema for o sol da tarde que castiga no calor, a solução mais moderna é instalar uma persiana romana, porque ela funciona como um filtro de luz inteligente. Você barra o calor e o excesso de brilho na medida exata, mas preserva a estética limpa que faz a cozinha parecer leve e arejada. Mas de nada vai adiantar resolver chão, parede, janela, se você errar num detalhe dentro dos armários que multiplica a sensação de bagunça. E é exatamente isso que vem agora. E antes de te falar dos armários por dentro, eu preciso te mostrar esse truque mais barato de todo o roteiro. E ele está justamente na cor dos seus móveis. Já viu aquelas cozinhas com armários em preto ou azul marinho, que é impactante na foto, mas pesado demais na vida real? Tons muito fechados absorvem a luz em vez de espalhar. E o resultado é um espaço com aspecto carregado e escuro. Então, se você quer trazer claridade, o segredo está no branco, no bege ou nos cinzas bem suaves. Agora, se você faz questão de uma cor mais marcante, existe um truque bem eficiente. Use o tom escuro só nos armários de baixo e mantenha a parte de cima na linha dos olhos, sempre com cor clara. Esse contraste retira o peso visual do alto da cozinha e deixa o ambiente mais elegante sem roubar a sensação de espaço. E se você já testou alguma combinação de cores diferente na sua cozinha, conta aqui embaixo como é que ficou. Seu relato pode ajudar alguém que está com receio de escolher agora. Agora, por dentro dos armários, e aqui mora um problema que a maioria das pessoas resolve comprando mais armário, quando na verdade você não precisa de nada disso. Em uma cozinha pequena, cada centímetro é uma área nobre. Muitas vezes o problema não é a falta de armário. O problema real é o espaço desperdiçado entre as prateleiras internas. Um suporte organizador de pratos que cria novos níveis é uma das soluções mais eficientes que existem. Um suporte de xícaras também fixado na base das prateleiras superiores
dobra a capacidade de armazenamento de imediato. Tudo isso sem mercearia nova. E para as gavetas, os organizadores que mantêm talheres e utensílios separados evitam aquela bagunça visual que sempre transborda para a bancada quando a gente está com pressa. Se você tiver gavetões profundos, procura divisores de panela. Eles evitam o empilhamento e facilitam o acesso rápido. E a bancada? O segredo para manter tudo em ordem é tratar os itens de uso diário como parte da composição do ambiente. Vidros de azeite, potes de tempero, esponja, em vez de deixar tudo espalhado, use recipientes padronizados. Até o sabão da pia ganha outra cara quando você tira da embalagem plástica do supermercado e coloca em um dispenser de detergente de cerâmica, ou em um modelo de embutir na pedra também. Isso transforma o que seria uma bagunça em um detalhe planejado. Um último ponto sobre a geladeira aqui, a gente tem o hábito de encher as portas de imãs, fotos e listas de mercados. Em uma cozinha compacta, esse excesso de informação visual carrega o ambiente. Faz um teste, tira tudo por um dia, você vai notar uma leveza imediata. Se você não abre mão de um cantinho para recados, concentre um quadro pequeno na parede lateral. Manter as superfícies limpas visualmente é um dos passos mais rápidos para o espaço parecer maior e mais organizado. E agora chegou a parte mais importante, porque você pode fazer tudo isso daqui e a sua cozinha ainda parecer pesada. Sabe por quê? Porque tem 5 grupos de item que estão sabotando seu espaço agora mesmo e provavelmente você nem percebeu. O primeiro são panelas e formas que você guarda por garantia, mas que nunca vão ao fogo ou ao forno. Se você está acumulando poeira no fundo do armário, está roubando uma área que vale ouro. O segundo são os livros de receitas físicos. A umidade e a gordura da cozinha destroem o papel com o tempo, então deixa só o que você consulta diariamente e leva o restante para um estante na sala ou no escritório. O terceiro é o excesso de produtos de limpeza. Não transforma o armário sob a pia em um depósito de químicos. Mantenha só o básico para a higienização diária. Quarto, são as louças especiais para visitas. Aquelas taças e pratos que só saem uma vez por ano e se o espaço é curto, essas peças não podem ocupar a área nobre dos armários de fácil acesso. Procure lugares mais altos ou móveis fora da cozinha para guardar esse estoque. E o quinto, aquele que eu disse lá no começo que ia te surpreender, são os eletrodomésticos que moram na bancada e raramente são ligados. Aquela panela de pressão elétrica Philips Olyta ou a batedeira planetária Oster parecem itens essenciais, mas na prática só ocupam espaço de manuseio. A gente não questiona porque são aparelhos caros. Mas se você não usa o equipamento quase todo dia, ele não deveria estar ali. Guardar esses itens em prateleiras internas devolve a agilidade que uma cozinha compacta precisa ter. E vai liberar mais bancada do que qualquer organização que você já tentou. E antes de ir embora, deixa eu te mostrar o que realmente acontece com a tábua de corte que você provavelmente ainda não trocou. E por que isso importa mais do que parece. As tábuas de corte velhas e riscadas, com o tempo, acumulam resíduos e bactérias. Então invista em uma tábua de corte de madeira de alta densidade ou de bambu. Além de mais seguras quando bem seladas, elas viram um item decorativo, porque elas podem ficar ali apoiadas na parede e trazem um calor visual para o ambiente. E o escorredor de louça sempre cheio, mesmo que os itens estejam limpos, o cérebro lê como desordem constante. E eu falo por experiência própria, tá? Porque se eu deixo um prato ou alguma coisa assim no escorredor, eu já levo um xingão. O hábito de secar e guardar libera a área de trabalho para um manuseio real de alimentos. Vai por mim, isso é muito bom quando você morar sozinho. E se você está pensando em trocar o escorredor, lembra da vantagem de comprar online. Até 7 dias de devolução. Isso é ótimo para testar se o tamanho de um escorredor de louça inox realmente se adapta à sua pia sem atrapalhar a circulação. E no fim das contas, a cozinha que parece maior não é necessariamente a maior, é a mais inteligente. Cada decisão que a gente tomou aqui hoje, do piso ao descarte, serve para um único objetivo: devolver a leveza e funcionalidade para o seu dia a dia. Qual desses 5 grupos você acha mais difícil de tirar da sua frente? Às vezes o que a gente precisa é só ver que outra pessoa passou pelo mesmo sufoco e conseguiu resolver.